Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo, eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Recebeu uma multa na sua casa, mas você nunca esteve pelo local com o seu veículo. E agora, o que fazer? Será que tem como recorrer? O que eu devo alegar? O que eu devo pedir? Pois é, fica comigo, depois da vinheta eu vou te dizer. Pessoal, esse tipo de coisa acontece muito e parece que tem aumentado nos últimos anos. Simplesmente você é surpreendido na sua casa com uma notificação de autuação ou de penalidade de multa, dizendo que aconteceu uma infração com o seu veículo, mas quando você vai ver, você nunca esteve naquele local. Minha primeira recomendação, sempre busque uma cópia do auto de infração de trânsito, verifique qual foi o órgão de trânsito que aconteceu ali aquela infração, veja se não tem um site que você pode ali consultar o auto de infração, porque muitas das vezes você já vai conseguir resolver o problema. Quando você vai verificar o auto de infração, às vezes tem um erro ali no caractere da placa, uma letra ou um número, ou às vezes se foi uma infração constatada por equipamento, um grande exemplo disso, infrações de velocidade, onde tem ali o registro da imagem do veículo, você verificando que não é o seu, está muito mais fácil de resolver o problema. Só que, nos dias atuais, a maioria dos órgãos de trânsito utilizam o talonário eletrônico. E aí que está o problema, porque quando a gente digita ali a placa, muitas das vezes acaba puxando alguns dados de forma automática e ele tem tão somente que validar aquilo lá no smartphone ou no aparelho que ele está usando para poder lavrar aquele auto de infração. E é aí que começa o problema, porque no talonário eletrônico os dados serão exatamente iguais ao do veículo daquela pessoa que recebeu a notificação em casa. E aí? Será que tem como recorrer? O que você deve fazer? Eu já gravei um outro vídeo bem mais completo a respeito desse tema, com essa capa aí, vou deixar até o link aqui na descrição, mas nesse vídeo eu resolvi ser um pouco mais objetivo, um pouco mais direto. Eu vou abrir com vocês aqui um modelo de uma defesa prévia de uma situação dessa. Recebeu por aí uma notificação? Você nunca esteve no local? Veja como é que eu faço aqui e que na maioria das vezes deu certo para poder anular essas infrações, porque é uma situação bem complicada. Você não vai ter como provar que o seu veículo não esteve no local. É a chamada prova diabólica, prova impossível, prova negativa. Se o seu veículo ficou o dia inteiro estacionado na garagem da sua casa e naquele dia você recebeu uma infração lá em outro município, em outro estado, como que você vai provar que o teu veículo ficou na garagem? Então por isso que é importante você ficar atento aqui, eu vou te mostrar a estrutura que eu utilizo e isso pode te ajudar a anular esse auto de infração. Sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Então aqui está a defesa, pessoal. Verifique qual foi o órgão de trânsito que ocorreu a infração. É para ele que você vai direcionar essa defesa. Eu já costumo colocar aqui em cima o número do auto de infração para que eles identifiquem logo qual foi esse auto de infração e já possam juntar ali a sua defesa. Eu costumo colocar no início uma pequena ementa que é o quê? Um resumo daquilo que eu estou alegando aqui na defesa. Estou dizendo que o veículo nunca esteve pelo local, que isso é uma injusta responsabilidade que recaiu sobre o veículo do requerente ou da requerente. Nesse caso aqui, isso aqui é uma situação real de um cliente, é claro que eu só retirei os dados aqui, mas nessa situação aqui o veículo da minha cliente, as placas eram no padrão Mercosul e o auto de infração foi lavrado com uma placa no padrão cinza. Então eu coloquei aqui essa situação. Muito importante, se você tiver algum comprovante, por exemplo, um comprovante de pagamento de pedágio, pagamento de zona azul, rastreio do seu veículo, tudo que você tiver que possa ajudar a demonstrar, comprovar que você não esteve pelo local, é claro, junte. Quanto mais coisas, mais documentos você juntar, melhor. Isso daqui é para uma situação que a pessoa não tem nada, ela não tem nenhuma prova, ela não tem nada que comprove que ela não esteve pelo local. Então aqui, recomendo que vocês, numa situação como essa, verificou que no auto de infração consta exatamente os dados do seu veículo, lavre um boletim de ocorrência. Para quê? Para você se resguardar, porque até então não se sabe o que aconteceu. Na maioria dos casos, o erro foi do agente. Ele não procedeu com a abordagem do veículo, olhou uma placa, confundiu, anotou errado, mas a gente também não pode descartar a possibilidade desse veículo, né, de algum iluminado ter colocado uma fita isolante na placa, desse veículo ter sido clonado e ser um dublê. Então é importante você lavrar o boletim de ocorrência para você se resguardar. Vai que acontece algum crime, acontece alguma coisa, um sinistro, você já informou a autoridade judiciária sobre o que aconteceu. Nesse caso aqui tinha também um laudo de vistoria de identificação veicular, eu juntei imagens do veículo e aqui eu falo que vai ter a necessidade de diligências, você vai entender melhor sobre isso a partir de agora. No início aqui, pessoal, de praxe, qualificação aqui da pessoa que está recorrendo. Nesse caso, como o veículo nunca esteve no local, certamente é o proprietário que deve recorrer. Esse modelo que estamos utilizando aqui é de defesa da autuação, mas pode servir também para recursos em primeira ou segunda instâncias. Dos fatos, você vai relatar brevemente o que aconteceu, qual foi a data, qual foi o horário, qual foi o endereço, qual foi o município, qual foi a infração
que aconteceu. Mas o que mais nos importa é a partir de agora, as razões de direito, o que você vai alegar para tentar anular esse auto de infração. Eu começo dizendo aqui, ó, da injusta responsabilidade pela infração. Nobre julgador, o veículo nunca esteve pelo local dos fatos. O caso em Testilha, esse caso aqui em concreto que a gente está trabalhando, nos remete a provável falha por parte do agente de trânsito. Na maioria das vezes é isso, pessoal. O agente de trânsito se equivocou na placa, no qual equivocadamente tem avistado outro veículo no cometimento da infração, recaindo sobre o da requerente injusta infração, sem que tenha dado causa, concorrido ou participado para o seu cometimento. Por esta razão, a proprietária não deve suportar o ônus de pagar a multa indevida. Imprescindível, ou seja, indispensável, que para se esclarecer com maior precisão o ocorrido, esta autoridade de trânsito, no caso da defesa prévia, que é a primeira fase do processo administrativo, que é quando você recebe aquela primeira notificação do órgão, seja via Correios ou pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, você vai direcionar essa defesa para a autoridade de trânsito daquele órgão, ok? Quer saber mais a respeito de processo administrativo? Quer entender quem que julga, qual que é o prazo, como é que funciona? Conheça os meus cursos de trânsito. Primeiro link aqui da descrição. Se você quer trabalhar nessa área, ou mesmo você que é curioso, quer entender um pouco mais como funciona, dá um confere por aqui. Então, é imprescindível que essa autoridade de trânsito ela não meça esforços no intento de atender aos pedidos da requerente para a elucidação dos fatos. Lembra que eu disse que muitas das vezes o condutor, o proprietário do veículo, não consegue provar que o veículo não esteve lá? Só que a administração pública ela tem muito mais acesso a informações, ela consegue fazer pesquisas que podem ajudar a elucidar os fatos. Então, ó, nesse caso aqui, a minha cliente ela residia no município de Vargem Grande do Sul, interior aqui de São Paulo, a mais de 300 quilômetros da cidade de onde ela recebeu aquela infração de trânsito, que é o município de Guarulhos. E ela nunca esteve lá. É uma Honda Bis, é uma motoneta, nunca esteve lá com o veículo. Então, na data da suposta infração, estou dizendo que esse veículo dela se encontrava pelo município que ela reside. Nesse sentido, aqui já começa algumas solicitações importantes. Preste atenção. Nesse sentido, a requerente solicita a essa autoridade de trânsito que colha a oitiva do agente de trânsito responsável pela lavratura do AIT. O que é oitiva, pessoal? É ouvir. Nada mais do que ouvir o agente de trânsito para ver se ele se recorda da situação. Olha, essa auto-infração que você lavrou, você se recorda? Realmente era esse veículo? A pessoa está alegando que nunca teve aqui. Como você não abordou, você pode detalhar o que aconteceu? Pessoal, se os órgãos de trânsito fazem isso ou não, eu não posso garantir para vocês, não sei dizer. Mas eu sei que muitas das vezes que eu utilizei esse modelo aqui, tá, de defesa ou de recurso, acabou dando certo. Boa parte foi no recurso em última instância no CETRAN. Tenho que ser sincero e honesto com vocês. Às vezes na defesa prévia não consegue, às vezes no recurso em primeira instância já não consegue, mas no CETRAN tenho sim conseguido, beleza? Então a primeira coisa que a gente pede é isso, que a autoridade, ou que a JARE, ou que o CETRAN, ouça o agente de trânsito, para ver o que ele tem a dizer, para ver se ele se recorda. Eu sei que ele faz muitas infrações por dia, mas vai que ele se recorda. Olha, aqui realmente eu fiz, mas agora pensando bem eu não tenho certeza. Outra coisa também é pedir para que seja verificado via sistema Detecta. Esse sistema Detecta, pessoal, é um sistema que tem aqui em São Paulo, não sei se tem em outros estados, que é um sensor que tem em vários municípios, principalmente na capital, cidades grandes, que registra a passagem do veículo. Não tem imagem, não tem nada, mas registra a passagem do veículo. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque digamos que você peça isso para a autoridade de trânsito, ela resolve verificar, faz uma pesquisa e constata que aquela placa do seu veículo não circulou pela cidade, pelaquela região, naquele dia, naquele horário. Isso aqui, no caso, foi uma infração do município, mas pode acontecer em rodovia também. Ou verificar também se aquele município, se aquela região não é monitorada por videomonitoramento. Câmeras que registram a passagem do veículo. Então, isso tudo pode ajudar. São informações que, se o órgão de trânsito quiser e tiver, ele pode fazer. Basta ele querer. Continuando aqui, o que eu recomendo também que vocês façam? Enxertem imagens do veículo. 4 fotos, olha só, dianteira, traseira e laterais. Para quê, João Paulo? Porque quando a autoridade for falar com o agente de trânsito, vai mostrar as fotos do teu veículo. Olha, você lembra desse veículo? Foi esse veículo que você avistou? Se eles forem verificar por vídeo monitoramento, vai também permitir saber se era ou não o teu veículo. Se é o caso de um dublê, se não é, se é um veículo totalmente diferente e realmente foi um erro, enfim. As imagens do veículo vão te ajudar. Continuando aqui, eu só faço uma fundamentação jurídica, falando que esses pedidos é por conta do direito ao contraditório e ampla defesa, isso é bem interessante colocar. Nesse caso aqui da minha cliente, a motoneta dela foi adquirida em 2023, quando ela adquiriu, já veio com a placa Mercosul, mas o auto de infração consta a placa no padrão cinza. Então eu estou relatando aqui esse acontecido, eu enxertei a imagem aqui do CRLV, que é o documento do veículo, e também do laudo de vistoria veicular, para comprovar, olha, o veículo dela desde 2023 já é placa Mercosul, a infração ocorreu em 2024. E aqui eu enxertei a imagem também do auto de infração de trânsito, comprovando que nele o agente colocou a placa no padrão cinza.
Se esse for o seu caso, tá aqui o modelo, mas isso aqui, pessoal, é só uma base, tá? Você tem que adaptar aí para o seu caso. Verifique se é uma situação diferente, se for uma situação que seja fiscalização de velocidade, tem a imagem do veículo, é claro que você vai bater em cima principalmente disso. Olha, não é meu veículo porque a placa não é essa, não é a mesma marca, não é o mesmo modelo. E aqui eu costumo colocar um tópico dizendo a respeito da infração constatada sem abordagem, porque 99,99% das vezes esse tipo de coisa que acontece quando o agente não aborda o veículo, porque isso propicia erros. Então eu coloco aqui para o julgador que essa infração foi constatada sem abordagem e que este procedimento viabilizaria a perfeita identificação do veículo infrator. Concorda comigo? Se ele tivesse abordado, ele iria, com muito menos chance de errar, identificar o veículo correto e colocar ele no auto de infração. Então, como não foi realizada a abordagem, por isso que se tem a necessidade de ouvir o agente de trânsito, verificar ali através do sistema Detecta, que no caso de São Paulo, ou se não tem videomonitoramento, já que não houve essa abordagem. E aqui eu coloco um tópico também falando a respeito da lavratura do boletim de ocorrência. Você vai narrar aqui que ao receber a notificação, você foi até uma delegacia, ou se foi aqui em São Paulo, você fez o BO pela delegacia eletrônica, costuma enxertar uma pequena imagem aqui do BO demonstrando que ele foi realizado. Algumas autoridades judiciárias costumam lavrar o boletim de ocorrência como natureza não criminal. Já alguns outros costumam lavrar com base no artigo 311 do Código Penal, que é a adulteração de sinal identificador do veículo. E aqui, pessoal, eu costumo colocar também que o boletim de ocorrência é justamente para poder propiciar, né, a apuração criminal do ocorrido e resguardar caso aconteça alguma coisa com esse veículo, um crime, um sinistro, enfim. Aquilo que eu disse para vocês aqui no início. E eu gosto de colocar aqui também um tópicozinho falando que essa primeira providência por parte ali de quem foi autuado, né, vocês estão lendo aqui, ela deve ser levada em consideração. Porque eu já vi casos, pessoal, de julgadores de recursos dizerem que o boletim de ocorrência por si só não é suficiente para anular um auto de infração dessa natureza. Simplesmente porque qualquer pessoa pode se dirigir até uma delegacia e dizer, olha, eu quero lavrar um boletim de ocorrência sobre isso, porque aconteceu isso. De fato, é verdade, existe essa facilidade sim, de ir até uma delegacia, fazer o boletim ou fazer de forma eletrônica, aqui em São Paulo pelo menos. Mas nós temos que nos atentar que aquele que comunica uma falsa comunicação de crime também está cometendo crime. Sem contar que aquele que se dispõe a ir presencialmente numa delegacia muito dificilmente vai sair de lá cedo. Às vezes demora muitas horas. Então a pergunta que fica é, onde é que entra a boa-fé? Será que o cidadão estaria disposto a cometer um outro crime para poder se livrar de uma situação? Será que estaria disposto a ficar horas na delegacia só para lavar um boletim de ocorrência e se livrar de uma infração de trânsito? Então eu sempre vou pelo princípio da boa-fé. É claro que existem também aqueles que agem de má-fé. Não estou aqui dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas é porque já ouvi, infelizmente, julgadores entenderem que o boletim de ocorrência para eles não servem de nada, e é claro que eu não concordo com isso. Então, prosseguindo aqui, depois que você relatou do boletim de ocorrência, você vai colocar no final o fundamento jurídico para o arquivamento da auto-infração, depois que for verificado tudo isso. Sistema Detecta, videomonitoramento, oitiva, e se você também tiver juntado provas de que o veículo não esteve no local, o arquivamento tem que ser com base no artigo 281, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Diante de constatação da irregularidade ou consistência da auto-infração, ele deve ser anulado. Isso aqui, pessoal, na parte final da defesa é muito importante dos pedidos. É aqui que a autoridade de trânsito vai verificar o que você está pedindo e ver se pode ou não te atender. Então, você vai reforçar o que você disse aqui no corpo da defesa. Vai pedir a oitiva do agente de trânsito, vai pedir que se verifique junto ao sistema de videomonitoramento se o seu veículo passou por lá ou não, vai pedir o arquivamento do auto de infração e, por último, vai pedir que a decisão da autoridade de trânsito ou do órgão recursal seja devidamente motivada nos termos da Lei 9784 de 99. Eu costumo colocar também no final, acho bem importante, um tópicozinho falando dos documentos anexos, aquilo que você está enviando, notificação, CNH, CRLV, BOPC, nesse caso aqui, laudo de vistoria de identificação veicular, outras provas, comprovantes, documentos, você vai colocar tudo aqui, vai colocar aqui no final termos em que pede deferimento, vai colocar a sua cidade, estado, a data. No final, o seu nome também vai assinar. Lembre-se de assinar igual o documento que você vai juntar. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, pessoal, mas eu espero que esse vídeo seja muito útil para você que está passando por essa situação. E para poder te ajudar ainda mais, esse modelo que eu usei aqui para mostrar no vídeo, vou deixar disponível para você de forma gratuita. Só você clicar no link que está aqui na descrição, baixar no formato Word já para que você consiga editar, amoldar ao seu caso e enviá-la para o órgão de trânsito, seja por meio digital ou até por meio presencial. Mas assim como eu estou te ajudando, eu peço que você também me ajude, dá essa força para mim, né? Um ajuda o outro. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve,
deixa o teu like aí, ative as notificações, aqui tem vídeo novo toda semana. E você fazendo isso vai me ajudar demais. Eu também te convido, ó, me segue no Instagram, @joaopaulomacedo.trânsito, que por lá eu busco trazer conteúdos diários. Então, uma mão lava a outra. Eu te ajudo com esse modelo e você me ajuda aqui também, dando esse apoio, se inscrevendo, assistindo os meus conteúdos e me acompanhando lá pelo Instagram. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação como essa, conhece alguém que está passando, já passou, resolveu, não resolveu, conta aqui pra mim. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui, que na medida do possível eu vou tentar te responder. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!